Olá pessoal, neste vídeo vamos explorar um versículo muito importante da Bíblia, presente no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago nos alerta que aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Este versículo nos chama a atenção para a importância da nossa ação, mas também para a nossa omissão. Muitas vezes, nos colocamos em nossa zona de conforto e deixamos de fazer o bem que poderíamos fazer. Vamos explorar juntos o significado deste versículo e entender como podemos aplicá-lo em nossa vida diária. Bem, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo e vamos alertar a todos sobre as verdades da Bíblia. O tema desse vídeo é: Cuidado com a omissão, a responsabilidade do cristão como atalaia. A palavra pecado é frequentemente associada a uma ação que desagrada a Deus, como roubo, assassinato ou mentira. No entanto, a Bíblia nos alerta que a omissão, a inércia e a falta de ação também são consideradas pecado. O texto de Tiago, capítulo 4 e versículo 17 nos adverte sobre o pecado daqueles que sabem fazer o bem, mas não o fazem. Está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4 e versículo 17. Embora o pecado seja um tema controverso e muitas vezes explorado pela mídia, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre o assunto. O livro de Tiago nos mostra que a omissão também é considerada pecado. O exemplo do bom samaritano nos ensina que a falta de ação em relação ao sofrimento dos outros é uma forma de pecado. Confira esta parábola em Lucas, capítulo 10 e versículos 25 a 37. No mundo pós-moderno em que vivemos, muitos de nós preferem ficar em nossa zona de conforto, evitando o envolvimento com questões difíceis e desconfortáveis. No entanto, quando nos recusamos a ajudar aqueles que precisam, seja oferecendo ajuda física ou conselho, estamos cometendo o pecado por omissão. Além disso, deixar de falar do amor de Jesus àqueles que precisam ouvir sobre a salvação também é pecado. É importante lembrar que temos o remédio para a vida eterna, e não compartilhá-lo com aqueles que sofrem uma omissão grave. O pecado não se resume apenas a ações negativas, mas também à falta de ação. A Bíblia nos ensina que omissão, inércia e falta de envolvimento com as questões importantes da vida são igualmente pecaminosos. Devemos estar dispostos a ajudar os outros e falar do amor de Jesus com aqueles que precisam ouvir, sabendo que não agir é cometer pecado. Também temos que combater os falsos ensinos de alguns líderes, ou a omissão dos mesmos tentado agradar a sociedade ou aqueles que vivem no pecado, e isso tem acontecido com muita frequência. Não podemos nos acovardar, temos que alertar as pessoas, combater esse falso evangelho, e levar a verdade que liberta a todas as pessoas. Está escrito. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8 versículos 31 a 36. O profeta Ezequiel recebeu de Deus a incumbência de ser um atalaia ou sentinela, cujo papel era advertir o povo de Israel sobre suas práticas pecaminosas, conforme está registrado nos capítulos 13 e 33 de Ezequiel. Como atalaia de Israel perante Deus, Ezequiel possuía uma grande responsabilidade sobre aqueles a quem ele ministrava. Ele tinha o dever de alertar Israel sobre perigos iminentes e, caso deixasse de fazê-lo, seria responsabilizado pelos resultados desastrosos. Hoje em dia, os cristãos também devem agir como atalaias, mas não no sentido de fornecer algum tipo de proteção, conceito que é equivocado. O papel do cristão como atalaia está em anunciar o Evangelho de Cristo, divulgando as Escrituras, a Palavra de Deus, e convidando as pessoas a se arrependerem. Está escrito: Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei.
Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Ezequiel, capítulo 13, versículos 7 a 21. Na sociedade em que vivemos, desempenhamos diversos papéis, somos filhos, amigos, profissionais, pais e mães, entre outros. Mas será que estamos cumprindo esses papéis de acordo com a vontade de Deus e fazendo o bem aos outros? É importante refletirmos sobre nossas ações e nos perguntarmos: o que posso fazer de bom hoje? Será que estou me empenhando o suficiente no meu trabalho? Estou orando a Deus com minhas finanças? Estou servindo meu próximo e compartilhando as bênçãos que Deus me concedeu? E, mais importante ainda, estou falando de Jesus para aqueles que ainda não o conhecem intimamente? Essas são perguntas importantes que devemos fazer a nós mesmos e avaliar constantemente nossas atitudes. Afinal, o amor e o serviço ao próximo são valores fundamentais para os cristãos, e devemos sempre buscar praticá-los em nossas vidas. Ao agir assim, estamos cumprindo não só a vontade de Deus, mas também contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Neste vídeo, discutimos a passagem de Tiago, capítulo 4 e versículo 17 e sua importância para os cristãos de hoje. Tiago nos adverte que a inação, a omissão e a falta de fazer o bem também são pecados, e devemos estar cientes dessa responsabilidade. Além disso, exploramos como os cristãos podem servir como atalaias no sentido de anunciar o Evangelho de Cristo e convidar as pessoas ao arrependimento. Assista a este vídeo para obter uma compreensão mais profunda do que é ser um cristão responsável e fiel. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês. Até o próximo vídeo.